nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Hoje nós estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum. Encerraremos esse tempo depois de amanhã, para darmos início à quaresma, e retomaremos este tempo após o tempo pascal. O que nós escutamos é a continuidade deste texto do Evangelho de Mateus, que nós estamos escutando, estudando, refletindo nesses últimos domingos, o Sermão da Montanha. Estamos no final do capítulo 5, e Jesus continua a usar os costumes para nos educar. Começamos escutando um trecho do livro do Levítico. O livro do Levítico é o livro destinado às leis cerimoniais, ao modo de cultuar a Deus. E é curioso que no livro do Levítico nós encontramos Deus mandando um recado aos filhos de Israel. Diz aos filhos de Israel que precisa amar uns aos outros e praticar misericórdia. Sede santo como eu sou santo. Então, ser bom, amar o próximo, é um modo de cultuar a Deus, de adorá-lo. E me parece que Jesus continua aprofundando esse tema, porque parece que a comunidade tantas vezes esquece que não adianta uma fé emocionada que, por exemplo, não implica no perdão ao próximo, não implica na caridade ao próximo, não implica em estender a mão mesmo a quem eu acho que não mereça. E como eu digo sempre, não merecer e precisar são coisas diferentes. Eu não gosto de fulana, ela está passando fome, mas não merece a minha ajuda. Se você não ajuda, você que fica em pecado. Porque é uma lei de Deus, é um modo de cultuar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Então, aqui a gente entende porque a igreja selecionou esse texto, para justamente fazer esta ponte com o discurso de Jesus no Novo Testamento, no Sermão da Montanha. Amar a Deus e não amar ao próximo constitui-se uma mentira, já diz São João em uma das suas cartas. Quem diz que ama a Deus que não vê, e ama ao seu irmão, e não ama ao seu irmão que vê, é mentiroso. Então eu quero que vocês entendam que o amor ao próximo faz parte do culto a Deus. Eu vou na igreja, eu choro, eu me emociono, eu louvo, mas tem alguém que eu odeio, que eu não aguento ver a cara. Se converta. Padre, quer dizer que eu tenho que viver colado com essa pessoa? Não. Mas você precisa enxergar nela o mesmo dom que está em você. Você precisa enxergar nela a morada de Deus, como nos lembra São Paulo na carta aos Coríntios hoje. A santidade que nós carregamos é escolha de Deus e não nossa. Mas meu irmão não vale nada, mas Deus quis fazer morada nele e deu a vida por ele. A gente vai entender o discurso de Jesus agora no Evangelho. Ele começa nos lembrando que é preciso amar o próximo de verdade. E amar o próximo de verdade significa, às vezes, fazer a coisa mais difícil e que a gente escuta esse Evangelho, acha lindo, mas não quer realizar. Se alguém te der um tapa de um lado na face, padre, mas se me der um tapa, eu pago na mesma moeda. Talvez a gente não entendeu que a gente está maculando, quando machuca alguém, o templo do Espírito Santo. E se a gente, como nós, não é? Quando alguém atinge a nossa casa, também não nos atinge? Quando alguém atinge a casa de Deus, atinge também a Deus. A violência é uma revolta não só contra o próximo, mas uma revolta contra Deus. Aquele que me bateu se revoltou contra Deus. E quando eu escolho me vingar, eu arquiteto o mal, me revolto contra Deus e atinge o templo santo de Deus, que é o outro irmão. Se Deus é quem diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo,
atingir a um irmão é atingir também Deus. Daqui a lógica da santidade do corpo, a lógica que a gente encontra o amar ao próximo, a misericórdia e a piedade no livro do Levítico, que é um livro de leis cerimoniais, de leis de saúde. E nós encontramos que para a saúde da alma é preciso suportar a doença espiritual do outro. E Jesus continua dizendo: se alguém te der um tapa, oferece o outro lado. Se alguém entrar em questão com você por causa da sua capa, da sua túnica, oferece também a capa. E pior, ame os vossos inimigos. Ele diz: foi dito a vocês, foi ensinado, amai as pessoas, os vossos amigos, e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo o contrário. Os amigos nós já amamos gratuitamente, mas quem mais precisa de amor é aquela pessoa que menos merece. E ele diz: amai vossos inimigos e rezai por eles. Isso significa que não é uma opinião de Deus, viu? Jesus está dando para nós uma ordenança, um modo de cultuá-lo, de amá-lo, de viver ao lado dele é fazendo isso. Padre, o que é que eu faço com o mal que a pessoa me fez? Cada um oferece aquilo. Então não seja ruim como quem foi ruim com você. Você não vai ter justificativas, porque a vingança não é justa, nunca é justa. Por que a vingança não é justa? Porque atinge aquilo que Deus ama. E Deus ama não somente a mim, Deus ama o próximo, aquele que me magoou, aquele que me machucou, me feriu, me caluniou. Padre, como é difícil? Sim, é difícil ser cristão. E nós somos convocados neste tempo agora, que vamos dar uma pausa no tempo comum, a partir deste ponto. Eu vou para a Quaresma na próxima quarta-feira, tendo escutado Jesus dizer que é preciso perdoar, relevar e oferecer mais do que aquilo que nos dão. Oferecer bondade em vez de maldade. Por isso nós vamos escutar lá 4 domingos atrás: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Tudo está intimamente ligado. A palavra de Jesus é uma só. E como cristãos devemos então fazer um esforço. Aqui está às vezes o impossível da fé: vencermos a nós mesmos, perdoarmos quem nos magoou, fazermos a experiência de reconhecer em nós um sinal claro da presença de Deus no mundo, como nos lembra São Paulo hoje na carta aos Coríntios. Ferir o próximo é ferir a Deus, nesta lógica de que o Senhor habita em cada um de nós. Então olhemos a nossa vida em nossa casa, reconheçamos às vezes que nós magoamos não só o próximo, mas a minha casa, que é a casa de Deus, o nosso próprio corpo, enchendo o coração de pesar, de angústia, de rancores, de ódios e opiniões contra Deus. Está na moda agora, cristão, colocar a sua opinião como doutrina. Eu acho isso aqui, eu acho que Jesus nem se importa. Jesus não tem que se importar com nada. Jesus é Deus, não precisa ser salvo. Quem tem que se importar somos nós que estamos aqui. Jesus chama atenção para o modo de convivência. Se você saúda somente as pessoas que você conhece, qual é a recompensa disso? Também os cobradores de impostos fazem a mesma coisa. Jesus usa os cobradores de impostos como escândalo, porque o povo de Israel, os judeus, não gostavam dos cobradores de impostos, porque eles representavam a opressão de Roma. Era gente nossa que roubava o que era nosso, por assim dizer, para dar ao inimigo comum do povo. E Jesus compara as pessoas que não têm uma boa convivência com o próximo, que não perdoam, que não seguem em frente, que simplesmente só trata bem quem ele trata bem, com um cobrador de impostos. E aqui é vergonhoso essa comparação. Nos dias de hoje é nos comparar, por exemplo, com um mal político. Fulano, você está parecendo um mal político. Chamando você de quê?
de ladrão. Então, hoje nós somos convidados pela palavra de Deus a experimentar a misericórdia a partir de Deus e dividi-la com o próximo. Se Deus é misericordioso comigo e Deus habita no outro, eu não posso macular o Deus que está no meu irmão, que deu a vida também por ele e que dirigiu a palavra de salvação também a ele. Jesus não dirige essa palavra somente a mim. Também o Senhor diz hoje: é Deus quem faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus não discrimina ninguém no seu amor. Deus ama. E o fato de nós não correspondermos não diminui o amor de Deus. E é isso que nos envergonha. Nos envergonha saber que todas as vezes que eu minto, que eu engano, que eu faço alguma coisa muito feia e muito errada, Deus sempre me perdoa. Mas quando alguém faz contra mim, não dá para passar, pai. Eu não consigo olhar para a cara de fulana. O problema não está em fulana que lhe fez o mal, está em você que tomou conta do mal de fulano. O problema não está na vizinha fofoqueira, que é o exemplo que eu sempre uso. O problema está em você se importar com a vizinha fofoqueira, o que faz de você também um fofoqueiro. Como é que você sabe que a mulher falou de você? Porque você andou, Então, é bonito entender que Deus espera de nós que nós o louvemos, o adoremos também na relação com o próximo, que nós o louvemos e o adoremos também na nossa busca pela perfeição. E atenção àqueles que dizem assim: padre, eu não sou perfeito. Jesus termina o evangelho de hoje dizendo assim: portanto, sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Traduzindo para o bom baianês: porque filho de peixe, pronto. Não dá para perdoar, não dá para relevar. Se Deus disse que dá, é porque somos nós em nossa maldade, que guardamos rancores, escuridões, ódios em nosso coração, e começamos a medir e enxergar o mundo a partir do mal que nos fizeram. Eu não confio em ninguém. Aí pega, usa a Bíblia, Padre Valnei, aquele versículo que nada tem a ver com certos contextos. Fulano, confie na sua esposa, confie no seu marido. Não, que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Dá vontade de dar uma voadora, né? Que ele está falando não desta confiança, mas da confiança do céu. Só em Deus nós podemos confiar para irmos para o céu. Mas para ir para o céu é preciso passar pelo coração uns dos outros. Peçamos ao Senhor a graça de sermos obedientes ao seu Evangelho, que hoje nos faz propostas tão difíceis. Nos pede para termos paciência com a maldade do outro, nos pede para sermos mansos, nos pede para não fazermos questão, porque o outro pode até querer a minha túnica, mas a minha alma não pertence a quem é mau. A minha alma pertence ao Senhor. E se uma vez tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence a Deus, nada é meu. O desapego é um dos exercícios mais difíceis na vida cristã. Nós queremos ser sempre donos de alguma coisa, não é? Nós queremos sempre proteger alguma coisa para nós. Isso, talvez a gente precise aprender com Jesus, que nos tomou para si, mas nos deixou livre para escolher ou não. Qual é a sua escolha no dia de hoje? Qual é o caminho que nós devemos seguir para cumprir o discurso de Jesus lá no Sermão da Montanha? Ser bem-aventurado, ser sal e luz, ressignificar os mandamentos, como o Senhor tem feito desde o domingo passado até hoje. Ver que os costumes muitas vezes se distanciam de Deus. Então nem tudo que é tradição está certo. E agora está uma moda, a gente faz uma coisa 2 anos e diz assim: virou tradição. Pelo menos aqui eu escuto muito, né?
Vamos fazer lá em casa um feijão de mocotó. Aí no outro ano, venha porque já virou tradição. Um ano. Tradição é um valor que é tradido, transmitido por gerações. Então, se você faz um feijão há 10 anos e não nasceu ninguém, não é uma tradição. Tradição é um valor que agrega a nossa humanidade, nos une à perfeição de Deus e é transmitido de geração em geração. Quando alguém falar de uma tradição, apresente um conceito para que a gente não transforme cachear o cabelo numa tradição. Eu vou cachear meu cabelo com creme Colene, aquele amarelo. A maioria de vocês usou Colene. Não sejam preconceituosas. Diácono Joel usava Neotrox. Por isso que deu nisso. Façamos a experiência do amor a Deus na vida do outro. É muito bonito falar de amor. É muito bonito dizer que Deus é amor. Mas Deus me pede a ser esse amor para aquele que ainda não compreendeu. Por isso ele disse: se alguém te tratar com violência, não devolva na mesma moeda. Se alguém exigir algo injusto de você, ofereça com liberdade e justiça aquilo que é seu, para que você saiba que não são as coisas, mas o seu significado. O Senhor também nos diz que nós somos intimados, convocados a buscarmos a perfeição celeste. Sede santo como eu sou santo. Está lá no livro do Levítico, que a gente escutou hoje. E Jesus repete aperfeiçoando: sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Vocês que lutem para servir bem ao Senhor. Vocês que se esforcem, porque Deus dirige a sua palavra a nós. Então Deus hoje não nos deve mais nada. Ele fez o sol nascer por amor. Nós caminhamos até aqui porque Deus é bom. Ele nos dirigiu a sua palavra porque a sua misericórdia se estende de geração em geração. Perdoar, amar o próximo, cuidar daquilo que é de Deus em nós, é louvá-lo com perfeição, adorá-lo em espírito e em... Que o Senhor nos conceda essa graça e que saímos daqui mais perfeitos para a honra e glória do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.